Nenhum policial aborda ninguém porque quer bater um papo e entregar um presente. E o Estado, quando vem interagir com você, nunca é para te ajudar. O Estado só vem interagir com você ou para lhe cobrar imposto, ou para lhe levar preso, ou para lhe aplicar multa. O Estado, quando é para lhe ajudar, você tem que pegar a senha, acordar cedo, ficar na fila, engolir sapo, ser maltratado. Quando é você que precisa do Estado, vai ser assim e muito provavelmente você não vai ser atendido naquilo que você precisa. Quando é o Estado que está buscando interagir com você, pode ter certeza que a consequência nunca vai ser boa. A melhor consequência que você pode ter numa interação voluntária do Estado para com você é nada. Não acontecer nada. É você perder ali 4, 5 minutos do seu tempo interagindo com o agente estatal. Fora disso, é só para lhe ferrar. Então, muito boa noite, senhores. Meu nome é César Mello, eu sou um jurista especialista em direito público e no vídeo de hoje nós vamos fazer um react a uma abordagem policial, uma reação, um comportamento numa abordagem policial que é essa. Perfeita, perfeita. Trata-se de uma abordagem policial realizada lá nos Estados Unidos, mas ao contrário do que o pessoal pensa, a regulamentação das abordagens policiais, do que o policial pode ou não pode fazer, é muito, mas muito parecida lá nos Estados Unidos com aqui no Brasil, né? Os princípios são os mesmos. Adicionalmente, eu gostaria de registrar aqui que eu volta e meia faço comentários lá no Twitter, hoje X, né? E muitas vezes, com excessiva frequência, os meus comentários irritam as pessoas de esquerda, né? E a resposta básica da pessoa de esquerda é dizer assim: olha que burro! E ainda se diz especialista em direito público. É o que invariavelmente eu respondo. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que eu estou respondendo. Você por acaso sabe o que é direito público? Responda rápido, sem procurar no Google, né? E invariavelmente a resposta não sei, né? Então a pessoa me chama de esquerdista, padrão, resposta padrão do esquerdista. Olha que burro, ele ainda se diz especialista em direito público. E a pessoa não faz a mínima ideia do que é o direito público. Para que, eventualmente, você que também não sabe o que é direito público, é a parte do direito que estuda a interação entre o Estado e o indivíduo, né? Então, eu sou especialista nas relações entre o Estado e o indivíduo, né? E o meu foco pessoal é a de defender o indivíduo dos inúmeros abusos do Estado. Por isso, vamos fazer uma reação a um vídeo do tipo de interação cidadão-Estado que costuma gerar abuso. Então, vamos à vinheta e em seguida vamos ao vídeo. Então, tá aqui o vídeo, deixa eu pôr eu aqui mais pra cá, isso aí, né? O vídeo tá em inglês, né? Porque foi feito nos Estados Unidos, é um vídeo rápido, então eu vou reagir ao vídeo, vou traduzir o vídeo primeiramente e depois nós vamos destrinchar, como diria Jack o Estripador, vamos por partes, né? Então, vamos aqui ver o vídeo, eu vou dando umas pausadinhas só para fazer a tradução, né? Então, é aqui um senhor, né? E ele foi abordado, tá aqui uma autoridade policial qualquer, né? E vamos ver o que eles dizem. Primeiro ponto, ele não abre integralmente o vidro, tá? Por quê? Para evitar que a autoridade tenha acesso ao espaço dele, manipule o espaço dele sem a permissão dele, certo? Tá? Aqui é uma providência muito inteligente, eu não tinha pensado nisso, né? Mas aqui é muito inteligente, eu vou explicar por quê, né? Inclusive passarei a adotar essa postura também. Então ele abre só uma frestinha, né? Só para conseguir ser ouvido e ouvir o que a autoridade fala, né? O que o policial fala? Que eles estão fazendo uma blitz de trânsito. A tradução para o Brasil seria blitz de trânsito, né? Mas ele especifica especificamente que é uma blitz de trânsito para fazer checagem de sobriedade e checagem de documentação, especificamente habilitação, né? Identify yourself, please. Aí ele diz aqui, identifique-se por favor, porque ele está filmando, ele quer registrar quem é a pessoa que está usando o uniforme, né? Porque, como eu sempre falo para vocês, quando você interage com uma autoridade, você não está interagindo com o CPF da pessoa, você está interagindo com o Estado. E muitas vezes em situações de abuso da autoridade, eles se aproveitam disso, eles separam o cargo do CPF para abusar da autoridade. Então a primeira coisa que ele faz ele vai unir o cargo com
o CPF da pessoa que está executando o cargo. Porque em caso de abuso de autoridade, é o CPF que responde, né? Porque o Estado vai tirar o dele. O Estado vai falar, eu não mandei fazer assim. Daí o cara pediu, o cara deu o nome, né? E disse de que órgão ele era, né? Aí ele pede o seu número de matrícula. Aí ele pergunta, a sua câmera de corpo, a sua câmera corporal está funcionando? Está ligada? Daí o cara responde, eu posso ligar se você quiser. Daí ele diz, agradeço, né? Ou seja, ele identificou a autoridade, ligou o cargo ao CPF, pediu para que ele identificasse da onde que ele é, qual órgão público ele está vinculado, e perguntou, a sua câmera está funcionando? Né? Aí o cara, não tá, então ligue por favor, né? Para garantir. Então, ele já identificou a pessoa e agora ele está fazendo provas do que vai acontecer a partir dali. Daí o cara pega e fala assim, eu só quero ver a sua habilitação rapidinho. Aí ele pega a habilitação. Before we proceed, I want to inform you that I don't consent to any searches or seizures. Aí ele pega e diz, antes da gente continuar, eu gostaria de lhe informar que eu não concordo com nenhum tipo de busca ou apreensão. Ele já deixa claro, eu não estou concordando com isso. I'm also under the advice of my attorney, Ainda, por orientação do meu advogado, not going to answer any questions with não vou responder nenhuma pergunta sem o meu advogado without presente. my lawyer present. Aí, note um ponto importante. Ele não entrega a habilitação para o policial. Ele simplesmente cola no vidro para ele ver. Todas as informações que o policial precisa estão ali disponíveis, basta olhar no vidro. Ah, mas eu preciso checar na viatura. Maravilha, saca o seu celular, tira uma foto, leva lá na viatura. Por que ele faz isso? Ele faz isso para evitar que o policial o detenha sem o deter, né? Ou seja, você entrega a habilitação para o policial, se você entregar, ele não deixa você ir embora porque ele fica retendo a tua habilitação. Então, de forma muito inteligente, o que ele faz? Tá aqui, ó. Pode olhar, né? Pode olhar, não pode tocar. Aí o policial pergunta, você bebeu alguma coisa hoje à noite? E ele, como já havia avisado que faria, não responde. Aí o policial vê que não conseguiu pegar a habilitação, portanto não pode reter e ficar fazendo pergunta, não consegue ficar fazendo interrogatório, não tem nenhum fundamento criminoso ali, ele não é obrigado a responder nenhuma pergunta, e eu vou explicar para vocês porque isso acontece aqui no Brasil também, certo? Já viu que o cara não vai responder? Então, boa noite. Ele põe o cinto e vai embora, certo? E agora eu vou explicar para vocês como é que funciona no Brasil. No Brasil é exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. As pessoas... Só pausar aqui. As pessoas muitas vezes, elas acreditam num folclore inverídico que a polícia ela pode abordar qualquer um aleatoriamente, revistar qualquer um aleatoriamente e fazer busca no carro aleatoriamente. E isso é falso, isso é completamente falso. A única coisa que a polícia pode fazer de forma aleatória é blitz policial. É blitz de trânsito. E na blitz de trânsito, checa-se única e exclusivamente, vou repetir mais uma vez, única e exclusivamente a habilitação, documentos do veículo e identidade da pessoa, que é a mesma coisa que a habilitação. A única coisa que você é obrigado por lei a responder para um policial, se ele lhe abordar por qualquer motivo, é a sua identificação. É só isso. Você só precisa se identificar. A partir disso, você não é obrigado a responder mais nada. Ah, mas César, daí o policial vai me levar preso. Sim, se houver uma evidência em flagrante de crime.
para que o policial lhe aborde e faça uma revista em você, ou faça uma revista no seu carro, ele precisa ter uma suspeita fundamentada. E a suspeita fundamentada não vale eu tive uma intuição, tirocínio policial, que não existe isso de tirocínio policial. Existe preconceito, existe má vontade, existe intenção dele lhe perseguir. O nome disso é abuso de autoridade. Deve haver um fundamento. Qual o fundamento? Você está, vamos dizer aqui, vamos pegar um cara aqui, né? Ele está num carro aqui, é um Honda, tá? Não sei que cor que é, não dá pra ver, né? Um Honda, mas é um Honda, certo? Ele tem uma certa idade, dá pra ver, e tá de boné, certo? Se a polícia tiver recebido uma denúncia no 190, olha, na região teve um assalto lá no posto de gasolina, o criminoso estava dirigindo um Honda, é um senhor já de idade de boné, entendeu? Aí o policial teria fundada a suspeita para fazer a abordagem, por quê? E daí quando ele for conduzir para a delegacia, ele vai ter que justificar porque que ele conduziu, ou porque que ele fez a revista, ou porque que ele fez a busca no veículo. A fundamentação vai ser: recebi uma denúncia no 90 de um Honda conduzido por um senhor de meia idade de boné, visualizamos um Honda, pedimos para parar, dentro do Honda havia um senhor de idade de boné, certo? E a ligação no 90 tem que existir, né? A ligação no 90 tem que existir para corresponder, certo? Então aqui, esse senhor ele trabalha de forma perfeita para evitar os truques gerais que a polícia em abuso de autoridade costuma fazer para conseguir extrair de você uma coisa que você não é obrigado a lhe fornecer, como, por exemplo, uma confissão de que você está fazendo alguma coisa errada, né? Facilitando algo que muitas vezes sequer criminoso mas na cabeça lá do polícia é criminoso, e daí ele vai te levar para a delegacia. No mínimo você vai perder 3 a 4 horas sendo conduzido para depois ser liberado lá na delegacia, né? Então, o primeiro ponto que ele faz aqui, que é importante de colocar, né? Ele é obrigado a se identificar. E em sendo uma verificação de documentação e sobriedade, lá nos Estados Unidos, aí tem uma diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, é que mesmo o bafômetro tem que haver um indício, tem que haver uma fundada suspeita de que você está bêbado, né? Aqui no Brasil, em tese deveria também, mas na prática, como a lei diz que a recusa a fazer o teste do bafômetro já gera a penalidade, então o policial pode exigir que você faça o bafômetro, aí você vai ter que descer do carro. Não tem muito o que fazer, né? Mas lá nos Estados Unidos, eles não costumam utilizar o bafômetro e eles fazem outros testes para verificar a situação da embriaguez, né? Mas o que ele faz? Ele sabe que, em tese, ele é obrigado apenas a se identificar, né? Para se identificar, ele precisa se comunicar com o policial. Então, ele está obedecendo à abordagem, né? Foi interrompido no seu direito de ir e vir ali temporariamente, mas ele sabe que muitas vezes o policial, para garantir que você responda as perguntas que ele faz, o que ele faz? Ele retém o seu documento, porque ele não está te prendendo, mas para você vai ser uma enorme dor de cabeça se você for embora sem o documento, né? Aí depois você vai ter que pedir uma segunda via, você vai ter que ir atrás de fazer esse documento. Isso daí tem muita perda de tempo. Então, o que as autoridades policiais muitas vezes fazem? Eles retêm o documento, ficam com o documento na mão, você não está preso, mas você tem uma dificuldade, você tem um embaraço para sair dali, né? E daí ele começa a te fazer um monte de pergunta para que, ao você respondendo as perguntas, você acabe gerando uma falsa fundada suspeita, né? Então o que ele faz para se proteger disso? Provavelmente já passou por uma situação onde o policial reteve o documento dele indevidamente, ele abre só um pouquinho o vidro do carro, certo? E para garantir que ele vai mostrar o documento, mas o policial não vai conseguir ter acesso físico ao documento dele. Identify yourself, please. Aí ele faz isso, né? Ele toma o cuidado de pedir que o policial se identifique, né? Por quê? Porque daí você está fazendo com o policial a mesma coisa que o policial pretendia fazer com você, de reter o teu documento. Na hora que ele pega e retém o teu documento, ele está lhe segurando indevidamente, certo? De uma forma informal, ele está lhe segurando. Então você tem que fazer a mesma coisa, você tem que colocar o policial, você tem que colocar a autoridade numa posição onde você também consegue reter ele. E como é que você vai reter ele? Você vai pedir para ele se identificar. Do mesmo jeito que você tem a obrigação de se identificar para a autoridade policial, ela também tem a obrigação de se identificar para você. E tanto tem a obrigação que todos eles têm um nome no uniforme, certo? Né? Por que ele tem um nome no uniforme? Porque ele é obrigado a se identificar, né? Por isso que, por exemplo, a Polícia Civil que não usa uniforme usa distintivo. Por que usa distintivo?
porque ele é obrigado a se identificar antes de agir, né, como alonga-manos do Estado, né? Então, é uma ótima providência. Se identifique, por favor, né? Por quê? Porque qualquer coisa que sair do padrão, sair do controle, você vai ter o nome da pessoa para ser responsabilizada por aquela condução fora de padrão. Só o fato de você pedir para o cara se identificar, 90% da vontade de cometer abuso de autoridade pula pela janela, porque a impunidade fica mais difícil em caso de identificação. Please. I'm Deputy Hess with the Sheriff's Office. Badge number? 4920. Is your body cam rolling? I can turn on if you like. Esse é um outro ponto importante também. Você possui uma câmera filmando durante a abordagem, é importante, né? Mas se houver um abuso de autoridade, muito provavelmente o seu equipamento de filmagem vai ser destruído ou, né, a filmagem vai ser utilizada só se for a favor da autoridade lá. Se for contrária à autoridade, ela vai acabar sendo descartada, né? Mas em sendo um policial que usa a câmera de peito, em tese, qualquer interação com o cidadão, a câmera teria que estar filmando. Por quê? Porque isso é uma proteção para o policial e para o cidadão. Para o policial que não vai cometer abuso de autoridade, é uma proteção para ele, porque daí vai ficar filmado que a atividade dele foi 100% correta, e mesmo quando for incorreta por erro, por uma situação de excessivo estresse, vamos dizer que ele está abordando a pessoa está agressiva, etc, e daí vai lá, põe a mão lá no porta-luva, o policial manda a pessoa pôr as mãos onde ele possa ver, alguma coisa assim, o cara vai lá e tira um negócio dentro do porta-luva lá, que parece uma arma, ou é um simulacro, ou é alguma coisa que na filmagem ali não dá para identificar o que é, e portanto provavelmente é uma arma, e o policial acaba atirando, né? Isso daí o procedimento tá errado, ele atirou numa pessoa que não estava armada, ou a arma não era de verdade, mas ele vai ser isentado de responsabilidade, porque razoavelmente a reação com o uso de força era razoável, porque se fosse uma arma, aí ia acabar se danando, e a pessoa que estava sendo abordada não obedeceu aos comandos de parar e colocar as mãos onde se possa ver, certo? Então a câmera, a filmagem é extremamente salutar. Eu sou 100% a favor ao uso de câmeras, certo? Para a proteção da pessoa que é abordada e principalmente para a proteção dos policiais, né? Para que eles tenham evidências em vídeo daquilo que realmente aconteceu, né? Ah, mas o vídeo é usado pelo Ministério Público para perseguir o policial. Bom, daí o problema é com o Ministério Público, não é com a filmagem, certo? Né? Então, polícias, por favor, né, se manifestem contra o Ministério Público, não contra a câmera, tá? Se você que é servidor público não confia em ser julgado por um outro servidor público, por que eu, que sou um cidadão comum, vou confiar em você, servidor público, armado, que pode me matar, certo? O máximo que vai acontecer, um promotor incompetente te processando, é você ser condenado. E eu que estou lidando com você que está armado, né, que vai me dar um tiro. A minha situação é muito mais desfavorável que a sua. Então, se você não confia no promotor, por que eu tenho que confiar em você? Você não percebe uma incongruência aí, né? Tá tudo errado, né? Então, não, eu não confio. Eu quero uma câmerazinha filmando, sim, senhor, certo? Ah, mas o promotor vai me acusar. Então, treine melhor. Façam um treinamento melhor, ou, né, se juntem e processem os promotores que estão abusando da autoridade. Faz o curso aqui. Sobrevivendo ao Estado totalitário, procura o curso, sobrevivendo ao Estado totalitário. Faça o curso e aplique as lições do curso ao promotor. Né? Você que é policial, aplique os ensinamentos do curso ao promotor, tá? Eu faço isso, tá? Ao promotor, ao policial, ao cara que vem ler a água. Eu aplico isso com todo mundo, certo? Por quê? Tá explicado lá no curso por quê, beleza? Então, 100% favorável à câmera, e não é para defender bandido, é para defender o cidadão de bem que sofre abuso de autoridade, tá? Então, continuando aqui. Thank you. Want to see your driver's license real quick? Aí, por que o cara fala, eu só quero ver a sua habilitação rapidinho, né? Por quê? Porque o cara tá tão desperto, o cara tá tão ciente da situação, que o policial nem se atreve a acusar ele de estar embriagado. Entendeu? O cara olha e fala assim, puta, esse sabe o que tá fazendo. Se tivesse bêbado, ele tinha baixado o vidro inteiro, já tinha entregado a habilitação. Né? Um cara que age desse jeito, fala com essa calma, né? Toma todos os cuidados, se identifique, por favor, a sua câmera está filmando. Esse não tá bêbado, Então ele nem vai pedir nada relativo à embriaguez, né? Então ele vai só ver, né, fazer a checagem, que aí ele é obrigado a apresentar aqui a habilitação, né? Aí, justamente para evitar o abuso de autoridade, né,
E aí o abuso da autoridade, ele é uma zona cinzenta, entendeu? Por quê? Ah, César, então significa que o policial não pode pegar a minha habilitação? Não, ele pode. Ele pode, se você entregar para ele, lógico que ele pode, né? A grande questão é a seguinte, a zona cinzenta é o interrogatório que a polícia faz e não pode fazer. Não pode fazer em que sentido? O policial não pode te fazer uma pergunta? Lógico que ele pode. Ele pode fazer quantas perguntas ele quiser. A questão é que você não é obrigado a responder, certo? Então, é abuso da autoridade do policial fazer uma pergunta? Não. Se ele fizer a pergunta, eu responder e me incriminar, essa prova é ilegal contra mim? Não. O que seria ilegal é ele te fazer uma pergunta, você não responder, e ele te levar preso porque você não respondeu, certo? Então, dentro dessa situação, o que acontece? Ele faz dessa forma. Ele não entrega o documento, por quê? Porque ele não vai responder nenhuma pergunta. Ele não vai responder nenhuma pergunta. E o que acontece? Se isso se desencadear para um conflito, né, onde o policial começa a dizer, você está me desacatando, etc, 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 quem vai escalar a situação e gerar o conflito é o policial, não é ele. E se ficar filmado na filmagem dele, e na filmagem da câmera corporal, que quem pegou e falou, e isso é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, é porque deu uma de bocudo. Quem que você pensa que é? Esse tipo de coisa, onde a única coisa que está sendo afetado é o ego do policial, é o ego do policial. O policial não tem direito a ego, tá? Ele tem direito ao salário no fim do mês, à estabilidade, às séries de vantagens que receba. Não tem direito a ego. Você quer ter direito a ego, você vai para a iniciativa privada, certo? Servidor público não tem direito a ego. Bom, o crime de desacato não é uma ofensa à honra do CPF do servidor público. O crime de desacato é desrespeito à função pública, certo? Se o cidadão não é obrigado a te responder nada, ele não te responder, se você se ofende, meu amigo, psicólogo, tem pescaria, né? Tem tiro esportivo, uma série de coisas que você pode fazer para tratar esse problema que você tem. Muitas vezes é causado pela síndrome do falo diminuto, né? O cara tem o... Né? O cara tem o falo diminuto, ele precisa compensar, né? Sendo autoridade em cima do cidadão comum, né? Como assim você não vai responder a mim, né? E tal, né? Quando você pega e fala que não vai responder, o cara lembra do falo diminuto. Então a síndrome do falo diminuto afeta grandemente o pessoal que se ofende, etc, etc, né? Então aqui ele está agindo da seguinte forma: se houver a insistência em fazer perguntas, certo? Ele simplesmente não vai responder e não vai permitir que a autoridade retenha o documento, impeça que ele vá embora sem retendo o documento, né? Ficar naquele jogo de quando você responder a pergunta eu te devolvo o documento. E se isso acontecer, vai ficar registrado, daí vai ficar registrado que ele estava sendo retido indevidamente, quando ele já deixou claro que não ia responder nenhuma pergunta, certo? Então tá lá, ele vai lá, separa o documento. Before we proceed, I want to inform you that Antes de mostrar o documento, ele já avisa, olha, eu não vou responder nenhuma pergunta por orientação do meu advogado. I don't consent to any searches or seizures. I'm also... E explica que, não, eu não permito nenhuma revista, nem busca, certo? Por quê? Para haver revista ou busca, precisa haver fundada suspeita de crime, certo? Né? Tem alguma fundada suspeita de crime aí? Pelo visto, não, certo? E é por isso... E a fundada suspeita de crime tem que depois ser preenchida no relatório. Senão é tudo ilegal e abuso da autoridade. Então ele já deixou claro. Porque daí o cara nem pergunta. Mas você permite que a gente cheque o porta-malas? Não, já disse que não permito. Certo? Aí ele já identificou a autoridade. O cara já disse quem ele é. Já disse da onde ele é. Entendeu? Ele já está filmando. A câmera do cara já está filmando. Né? Mas abre o porta-mala aí. Abre o porta-mala. Não tem nada. Você fodeu. Né? Vai ter que rebolar muito para justificar por que mandou abrir o porta-mala, certo? Para provar que o mandar abrir o porta-mala vem de uma fundada suspeita que permite o cargo violar a esfera de intimidade do cidadão e não só um sintoma da síndrome do falo diminuto, certo? Ele já deixou avisado. Under the advice of my attorney, not going to answer any questions without my lawyer present. E daí já deixa avisado que não vai responder nenhuma pergunta sem o advogado por perto. Mostra o documento sem permitir que o policial retenha, né? Aí o policial começa com as perguntas, ó lá. E aqui é o ponto importante. Anything to drink tonight? O policial começa com as perguntas. Por que você não é obrigado a responder as perguntas? Porque vamos olhar aqui, ó.
Tem algum sinal de que ele bebeu alguma coisa? Tem algum sinal de que ele bebeu alguma coisa? Tá? Até o momento não tem nada. Não tem nenhuma latinha, não tem nada aparecendo, não tem motivo. Ele não estava fazendo zigue-zague, não deve ter uma denúncia, não tem nada, entendeu? O policial não tem nenhuma evidência para suspeitar que ele bebeu. Aí ele faz a pergunta. Muitas pessoas, por estarem nervosas, etc., começam a contar um monte de história. Não, é porque veja bem que eu venho da casa da minha avó, aí o meu avô bebe, mas eu não bebo, eu não sei o que, não sei o que. Aí, com base na história que você contou para o policial, a história serve de fundado suspeito, e daí ele pode mandar você descer do carro e fazer o bafômetro, lá nos Estados Unidos especificamente, né? Isso pode dar aso para a fundada suspeita de uma busca pessoal, uma revista nele, ou uma busca no veículo, certo? Se você não responder nada, se ele faz isso aqui que ele fez, ele já disse que não respondeu nada, o cara fez a pergunta, ele não vai nem se dar o trabalho de repetir o que ele já falou. Ele só vai deixar claro, eu não vou responder, já disse que não vou responder. O policial, ele está restrito, e aqui no Brasil é exatamente a mesma coisa, ele está restrito ao que ele está vendo, as informações que ele já tem. As informações que ele já tem levam a crer que o cara bebeu alguma coisa? Não. Não tem absolutamente nenhuma evidência. Quem é a única pessoa que pode entregar uma evidência dessa para o policial? Você, trouxa. Você, tá? Então, aqui está o exemplo perfeito. E esse exemplo vale para o Brasil. Esse exemplo vale para o Brasil. A única diferença que tem dos Estados Unidos para o Brasil nessa situação é que se a blitz é especificamente de bafômetro e eles estão com o bafômetro, aí sim você pode ser obrigado a fazer o bafômetro. Só que, salvo o melhor juízo, você não precisa nem descer do carro para fazer o bafômetro, certo? Então, gente, tá aqui uma análise. Você deve sim tratar a pessoa do policial com respeito, com urbanidade, certo? Mas você deve sempre tratá-lo como um oponente, certo? Nenhum policial aborda ninguém porque quer bater um papo e entregar um presente. O policial aborda para ser a longa-manos do Estado, e o Estado, quando vem interagir com você, nunca é para te ajudar. O Estado só vem interagir com você ou para lhe cobrar imposto, ou para lhe levar preso, ou para lhe aplicar multa, certo? Então não. O Estado, quando é para lhe ajudar, você tem que pegar a senha, acordar cedo, ficar na fila, engolir sapo, ser maltratado, certo? Quando é você que precisa do Estado, vai ser assim, e muito provavelmente você não vai ser atendido naquilo que você precisa, certo? Quando é o Estado que está buscando interagir com você, pode ter certeza que a consequência nunca vai ser boa. A melhor consequência que você pode ter numa interação voluntária do Estado para com você é nada. Não acontecer nada, certo? É você perder ali 4, 5 minutos do seu tempo interagindo com o agente estatal. Fora disso, é só para lhe ferrar. Trate o ser humano que está na posição de longa-manos do Estado com urbanidade, né? Pela sua condição de ser humano, mas trate o cargo que está interagindo com você como um oponente, certo? E aos oponentes a gente entrega um mínimo de informação possível, beleza? Então, gente, para esse vídeo é isso. Espero que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se você já era inscrito, cheque se ainda está inscrito, né? E deixe aí os seus comentários. O que você acha? Você concorda? Você discorda? Né? Você, quando atende quando é abordado pela polícia, você conta tudo. A tua vida começa com seu guarda. Quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, né? E daí conta a vida toda pro policial, né? Comenta também, você acha realmente que se você contar uma história triste pro policial, o policial vai se condoer, vai achar que você é um amigo dele, e daí ele vai te liberar, etc, etc. Ou você acha que quanto menos você interagir, melhor o resultado? Beleza? Deixe seus comentários aí, lembrando sempre que o comentário mais inteligente eu fixo no topo, o comentário mais imbecil eu fixo no topo também, e eu deixo para a ágora da internet decidir se o comentário foi inteligente ou se o comentário foi imbecil. Eu só fixo no topo, beleza? Não aviso qual das categorias o seu comentário pertence, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.